Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Agora vamos falar da parte mais gostosa. Finanças, que é o quê? Captar dinheiro. É uma parte muito gostosa e eu vou dar alguns exemplos. Só que agora nós teremos que lembrar alguns conceitos que precisam estar muito presentes e que foram discutidos no primeiro módulo. A primeira questão é a seguinte. Lembramos que nós temos duas configurações. Ou nós somos uma organização religiosa ou nós somos uma associação. Esses dois tipos de entidade eles são incompatíveis, correto? Uma associação não exerce as atividades de organização religiosa. Uma organização religiosa não exerce as atividades de uma associação. Por que eu estou falando isso? Primeiro eu vou falar das competências ou qualidades de aquisição de recursos para a organização religiosa. Eu começo desmistificando uma questão que é muito importante. Ale, eu posso dar um recibo para quem está fazendo a doação para o templo para que ele abata no imposto de renda? Não, não pode. Simples desse jeito. Por quê? Organização religiosa, ela pode receber doação e contribuição e essas doações e contribuições não têm cunho tributário, ou seja, nunca, em hipótese alguma, elas poderão ser abatidas de nenhum tipo de imposto. Tá claro, meu irmão? Porque isso não vai acontecer. Mas ali tem tanta gente que faz não em organização religiosa. Organizações religiosas, ela tem um benefício tributário na sua aquisição, ou seja, na imunidade. Na imunidade, ela não vai sofrer nenhum tipo de tributação. Agora, todas as doações que forem destinadas a organizações religiosas ou todas as contribuições que forem destinadas a organizações religiosas, em nenhum momento sofrerão ou poderão ser abatidas de nenhum imposto. Pô, Takayama, então qual é a vantagem de ser uma organização religiosa? Primeiro, a proteção, a roupagem de organização religiosa, como eu já disse no primeiro módulo. Agora, quando a gente vai falar de captação financeira, a questão de ser uma associação, ela possibilita uma captação muito maior do que a organização religiosa. Então vamos dar alguns exemplos, né? Porque o próximo módulo a gente vai falar exclusivamente de projetos de captação. É um tema muito gostoso e eu vou explicar para vocês como montar um projeto. Bacana? Então vamos lá. Quando nós falamos de associação, nós vamos pensar em 4 fontes de renda. Essas 4 fontes de renda brigam entre si. Quem dera que brigasse. Na realidade, nós somos muito incompetentes. Esse ano, nós tínhamos a capacidade de arrecadarmos ou de captarmos 1,4 bilhão de reais para projetos. Sabe quanto nós vamos captar? 380 milhões. Isso mesmo, meu irmão. Apenas 380 milhões. Ou seja, nós, incluindo eu e você, somos incapazes de gerar projeto. Ah, Takayama, mas eu nunca tinha ouvido falar. Portanto, eu lanço um desafio. Se você nunca ouviu falar, ouviu agora e vai aprender como fazer. Quero ver chover projeto no Ministério da Cultura, na Secretaria da Cultura, na Secretaria de Esportes, vindo das nossas organizações, das nossas associações. Ou seja, estou falando de 2 CNPJs distintos. Se eu sou uma associação, eu não sou uma organização religiosa. Tá claro, meu irmão? Então vamos lá. Primeira fonte, vamos falar da fonte mais utilizada, que são os recursos destinados à cultura. Temos 2 caminhos aqui no estado de São Paulo que são fantásticos. Um vale no âmbito nacional, que é o próprio Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura tem um site e olha, entre, meu irmão, entra lá junto com a gente, do jeito que você está clicando aqui, ouvindo, vai lá e clica, Novo Salic Web. Esse Novo Salic Web é uma plataforma onde você pode inserir propostas culturais. Ale, mas como funciona isso? É simples. Você vai ter uma proposta cultural que vai ser aprovada,
essa proposta cultural vai se transformar num projeto cultural e esse projeto cultural poderá ser captado. Ah, agora eu posso dar um recibo e esse recibo vai ser abatido no imposto de renda? Exatamente isso, meu irmão. Se você faz um projeto para o Ministério da Cultura, aquele que tiver interesse no seu projeto e contribuir financeiramente com o seu projeto, poderá descontar do imposto. Ou seja, ele não está fazendo doação, ele simplesmente está escolhendo onde ele vai colocar o recurso. Em vez de colocar em um determinado local, ele está colocando em outro. Isso não é doação, só que ele vai deixar de pagar imposto. Ou seja, ele simplesmente vai fazer a maior questão de colocar, principalmente se o projeto for um projeto interessante. Se ele for um projeto, e olha, nossa religião é linda, maravilhosa, nós temos projetos fantásticos e nenhum desses projetos é explorado. Então, passemos a explorar esses projetos de forma cultural e de formas a mostrarmos a riqueza cultural da nossa religião. Quando nós temos um projeto de cunho a ter abatimento de ICMS, a gente está falando também de projetos culturais, mas aí que são sustentados aqui no estado de São Paulo pelo PAC, né, que é um programa de ação cultural feito pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Os dois projetos funcionam o tempo inteiro e têm uma utilização muito frequente. Pena que o envio de projeto nosso é extremamente aquém do que deveríamos fazer. É muito importante porque, se nós temos essa facilidade, imagine só, se o irmão faz um belo orçamento e sabe que para completar aquele orçamento eu preciso de 20 mil reais e desenvolvo um projeto que vai ser contento para esses 20 mil reais, perfeito, você já resolveu o problema de orçamento da sua organização religiosa através de um projeto cultural. Bom, não estou dizendo para usar o recurso cultural dentro da casa, estou dizendo para fazer o projeto cultural e com ele ter renda para pagar a casa, tá ok, meu irmão? Outra coisa importante é assim, além dos projetos culturais, nós temos outros tipos de projeto. O primeiro são os projetos realizados pelos FUNCADs, que são os fundos destinados às crianças e adolescentes. Lembra aquela questão de assistencialismo? Eu posso dar assistência para crianças e adolescentes? Posso. Dentro da organização religiosa, não. Dentro da organização religiosa você não pode nada. Agora, dentro da sua associação, pode. Ah, Alexandre, eu quero montar uma creche. Pode, pode. Alexandre, eu quero montar uma aula de reforço. Pode, pode. Alexandre, você pode montar qualquer coisa, desde que você tenha depois pessoas que possam contribuir com isso. Lembrando, essas pessoas não estarão contribuindo. Elas simplesmente estarão escolhendo, em vez de pagar o imposto, dar o dinheiro para você e ela pode ir lá e acompanhar a execução desse recurso. Aí automaticamente você vai se tornar muito mais próximo, isso vai gerar mais recurso e vira um ciclo muito virtuoso. Então falei do recurso cultural, falei do recurso para criança e adolescente. Terceiro recurso são os recursos destinados à prática de esportes. Nossa, olha, aqui no meu terreiro eu tenho uma aula de capoeira que é fantástica. Perfeito, o projeto está pronto, escreva, envie e aproveite, meu irmão. Se você começa a potencializar a elaboração de projetos, você começa a ter uma série de fontes de renda e no próximo bloco nós iremos descrever como você elabora um projeto, descrevendo item a item, quais são as pegadinhas, porque é fundamental que você saiba como escrever um projeto. E qual é o quarto item? O quarto item nós vamos falar do apoio ao idoso. É muito interessante, né? Nós somos uma religião que cultua dentro das nossas linhas a grande e amada figura dos pretos velhos. Qual é a nossa preocupação com o idoso? O que nós estamos fazendo para a melhoria da vida do idoso? Qual é a nossa preocupação na qualidade de vida desse idoso? Eu acho que está na hora de nós começarmos a nos preocuparmos. Antes que esse idoso não beneficiado sejamos nós mesmos. Esses 4 projetos concorrem entre si dentro da mesma verba. Lembrando, nós tínhamos esse ano 1,4 bilhão e fomos incapazes de usar. Ou seja,
Ainda tem muita coisa para nós estarmos aprendendo. Meu irmão, então é dessa forma que ficamos. Na próxima semana, a terceira aula. Na terceira aula, iremos falar nos 4 blocos apenas sobre elaboração de projetos. Vamos elaborar muitos projetos. Obrigado.